a pessoa constrói um prédião e deixa uma faixinha de grama. E essa drenagem, essa água vai para onde? Aracaju é uma cidade que foi construída em cima de áreas alagadas, então não faz sentido. Então, eu sempre digo que educação urbanística tinha que vir da escola na base, para que as pessoas entendessem o que é cidade, entender como a cidade se forma, como a cidade se desenvolve. As crianças precisam enxergar isso. Uma construtora está tirando 619 árvores de uma área no Jabutiana, na beira do Rio Coxim, porque o plano diretor permite. E tem autorização da SEMA e da Justiça Federal para fazer isso, por conta da falta de revisão do plano diretor. Então, quando eu falo, você quer ser candidato, é brincando, assim, topo ser topo, mas não tem nada definido nesse sentido. Me considero um aliado do prefeito nas coisas que eu acredito, nas coisas que eu concordo, mas no que eu não concordo, eu sou o primeiro a falar e dizer que está errado mesmo. Quem anda a pé está insatisfeito com as calçadas, quem anda de bicicleta está insatisfeito com as ciclovias, quem anda de ônibus está super insatisfeito com a qualidade dos ônibus, claro. Sim. Quem anda de carro está insatisfeito com o trânsito, ou seja, está errado. Olá, sejam todos muito bem-vindos. Está no ar a Casa de Sou Papo, seu podcast de política e sobre política. Eu sou Kátia Santana e a Casa de Sou Papo é uma realização da SET Comunicação Estratégica, a sua empresa de assessoria, Media Training e capacitação. Falar em Media Training, amanhã tem um Media Training exclusivo para mulheres, viu, Breno? Vamos fazer um workshop muito bacana lá no auditório do Ferreira Costa, das 14 às 18 horas. Dá tempo ainda de se inscrever. A mulherada que quer aí participar, que quer ser mais assertiva na comunicação, que quer ter mais clareza, mais objetividade, que quer aprender a alinhar a comunicação verbal e a não verbal, faz as inscrições. Vai lá, na nossa bio tem informação, na bio da SET Comunicação e na bio da Kátia Santana também tem informações bacanas. E amanhã às 10 horas a gente suspende as inscrições, porque a gente precisa fazer um trabalho bem bacana para essa mulherada. Também as pré-candidatas, seja prefeito ou vereadora da capital e do interior, é convidadíssima a fazer. Vamos lá. O vereador Breno Garibaldi, na verdade ele se chama... ele se chama Breno Garibaldi, não, ele se chama... Vamos lá, cadê o Breno? Cadê o nome do vereador? Vereador do primeiro mandato. Breno Vieira de Mendonça. Breno Vieira de Mendonça. Eu li esse negócio, não tô achando mais, minha gente. Breno Vieira de Mendonça. Aí Vieira que tá aqui. Vieira de Mendonça. Viana de Mendonça. Viana da mãe, Lívia Viana. Mais conhecido como Breno Garibaldi. Vereador pelo município de Aracaju, pelo União Brasil. É vereador no primeiro mandato. É arquiteto e urbanista por formação. Tem mestrado e pós-graduação em urbanismo. E foi o vereador o quinto mais votado nas eleições de 2020, com 3.781 votos. Breno é filho da professora Lívia Viana e do deputado Garibaldi Mendonça, que está aí na Assembleia Legislativa exercendo o seu 7º mandato. Breno, muito obrigada por participar aqui da Casa de Sou Papo. É um prazer enorme abrir a casa e colocá-la à sua disposição. Obrigado, Kátia. Obrigado por essa abertura. É isso mesmo. Estamos aí, enfrentando esse novo desafio, né? Novo que já não é mais tão novo aí, né? Já estamos no nosso terceiro ano, mas tentando fazer o que a gente pode, tentando suprir as expectativas da população, né? Que me depositou esses 3.781 votos e, graças a Deus, tem repercutido bem nosso mandato. Dizer que você teve uma influência do seu pai aí nessa sua caminhada política não é novidade, né? Mas onde é que surge? Às vezes a influência não é tudo. Às vezes o pai quer influenciar, mas ele diz, não quero, não é minha praia. Onde é que surge o desejo de também fazer parte, cumprir mandatos eletivos e fazer parte do processo político partidário, eleitoral partidário? Então, né? Essa história vem de lá atrás, porque assim, filho de meu pai, então acompanho política desde sempre, né? Meu pai foi candidato a prefeito, eu tinha 8 anos de idade e desde então ele está aí na política. Então sempre tive isso, né? Sempre gostei muito de política, desde pequeno ia lá, subia no trio na época que podia, balançava a bandeira, mas é isso, né? Como criança. Depois a idade foi chegando um pouquinho, a adolescência, a gente vai ficando mais revoltado e começa a dizer, não quero isso para minha vida, não, vou estudar, né? Ele é engenheiro, eu disse, não, vou fazer arquitetura, que tinha a ver, né? Aí depois, da arquitetura, parti para o urbanismo e me encontrei no urbanismo. Realmente estudar as cidades, estudar as formas, como as cidades se desenvolvem, como as cidades são diferentes e como as cidades
mudam muito, muito rápido, né? E que a gente tem que acompanhar isso, entender que as pessoas, né, são a cidade, que a gente precisa entender, conversar, né, ter isso da participação. Aí isso foi no mestrado que eu fui descobrir. Daí me abriu os olhos. Não, preciso fazer alguma coisa de diferente, porque o que a gente está fazendo em Aracaju está indo na contramão do que eu acredito de urbanismo, de desenvolvimento de cidade. Aí fui estudando e tal, aí surgiu eleição, aí meu pai perguntou se eu topava ser candidato. Foi uma época que o pessoal dele, o grupo dele, tinha muita briga interna, assim, de quem seria o candidato. Eu vou ser, eu vou ser, eu vou ser. Aí depois, entre eles mesmo, disseram, eu só abro mão de ser candidato, se for para Breno, se for para Breno. Aí eu disse, eita, pega, tenho que decidir mesmo se é isso que eu quero para minha vida. E daí, eu disse, não, vamos nessa, vamos topar, vamos tentar entrar para fazer a diferença. E estou satisfeito, estou gostando bastante de estar nessa legislatura na Câmara. Vejo que é uma legislatura que está diferente mesmo, né? Uma legislatura com gente jovem, com um ar renovado, independente, porque é isso que eu sempre brigava, né? Sempre acreditei, isso que me incomodava muito, ver a Câmara como um puxadinho da prefeitura. Eu dizia, não é isso que eu quero ver. Se eu chegar lá e for isso, eu caio fora. Então, estou satisfeito com esse desenvolvimento, né? Com esse andar da Câmara de Vereadores. Breno, você começa falando aí do urbanismo, que é tão importante para o crescimento da cidade, a ordenação da cidade e tudo mais. Eu queria que você falasse um pouquinho falasse um pouquinho mais sobre a importância dele para uma construção de uma cidade mais equilibrada, não só do ponto de vista urbanístico mesmo, mas socialmente organizada, melhor organizada. E qual é o que é que você entende como desafios em Aracaju para ser enfrentado nesse quesito? É muito amplo aí o assunto, né? Mas o urbanismo é assim, a forma como a cidade se desenvolve. Então, a gente vem de Aracaju, né, que é uma cidade projetada, eu sempre digo isso, que o pessoal fala que ela foi planejada lá em 1855 por Pirro. Eu digo, não, ela foi um projeto, teve um projeto de cidade, a gente não teve um planejamento, né, para depois o que é que isso iria acontecer. E sempre foi pautado na gentrificação, que é o quê? Expulsar, né, as pessoas tradicionais, as pessoas locais, sempre para as áreas mais periféricas da cidade. Isso não é um problema só de Aracaju, foi assim que as cidades foram se desenvolvendo de forma geral. E daí a gente foi nisso, né, do sentido de cidade moderna, cidade para o automóvel, é a cidade que cresce de forma desenfreada e a gente precisa desenvolver, trazer desenvolvimento, entre aspas, porque que tipo de desenvolvimento é esse? E daí sempre expulsando as pessoas para as periferias, a cidade crescendo sem infraestrutura, porque primeiro você cresce, né? Primeiro você adensa um local para depois levar toda essa infraestrutura. Então aí que vem a questão do urbanismo, de como a gente precisa planejar a cidade antes para depois adensar. E Aracaju vem nessa contramão. Aí entra na minha pauta do plano diretor, que essa é a minha principal bandeira na Câmara de Vereadores, né, e que é o que repercute diretamente na forma que Aracaju vem crescendo de forma desordenada. Um plano diretor... Pode falar. O plano diretor, só para as pessoas compreenderem, as pessoas que muita gente eu sei que sabe que é um plano diretor, mas muita gente também talvez não saiba o que é um plano diretor, que você explicasse para a gente, claro, de forma resumida, né? E qual é a importância dele, qual é o impacto que ele tem para a sociedade. Principalmente as pessoas que estão arrancadas das suas bases, dos seus locais, né? Das suas origens, não é? Sim. O plano diretor é a lei mais importante da cidade, né? Ela que diz como a cidade vai crescer, para onde a cidade vai crescer, que vai trazer as diretrizes de onde pode adensar, onde não deve adensar, onde deve ser predominantemente comércio, serviços, onde a gente precisa levar infraestrutura que não tem, onde as áreas que precisam ser preservadas. Isso vem nessa grande lei, né? Que é uma lei que é regulamentada pelo Estatuto da Cidade e que a gente não segue, infelizmente, porque... né, exige que seja revisado no máximo a cada 10 anos essa lei. O nosso plano diretor é do ano 2000. Então já era para a gente estar falando de uma terceira revisão. 23 anos depois sem revisão. E até hoje sem revisão. E isso é muito grave, né, porque a cidade muda todo dia. E vem gestão, muda a gestão, tentam discutir, tentam começar um plano diretor, aí muda... Entra outro prefeito e diz, não, o plano que ele estava pensando não me agrada, então não segue com aquilo que foi feito e muda tudo. E a cidade que perde, quem perde são as pessoas, né? Não é a cidade. Então... Desculpa, pode contar. Então me preocupa muito isso, né? Me preocupa esse boom que a cidade está tomando sem um devido planejamento.
O bairro da Jabutiana, eu sempre falo, que é um exemplo claro disso. Você pega o Google Maps e olha lá o bairro da Jabutiana no ano 2000 e olha ele hoje em 2023, é completamente diferente. Assim, um adensamento que teve naquela região sem um devido planejamento. Aí o que é que acontece? Um amontoado na prática, né? Um amontoado de gente num local onde não tinha infraestrutura para receber esse amontoado de gente. Onde não tem mobilidade urbana, tem apenas uma entrada, uma saída, né? Onde quando chove alaga tudo, porque ali a gente tem a questão do Rio Poxinho, uma área ambiental muito crítica e que foi aterrada e que continua sendo, Kátia, né? Continuam aterrando, continuam desmatando naquela região por conta disso, porque o nosso plano diretor do ano 2000 permite. Né? E se a gente tivesse feito essa revisão lá em 2005, quando foi tentada, com certeza algumas dessas coisas já poderiam ter sido minimizadas e talvez o bairro não tivesse tantos problemas como tem hoje e a prefeitura não precisasse pegar investimentos tão altos hoje para desassorear o Rio Poxim, né? Não sei quantos milhões vão ser gastos por uma falta de planejamento, que não é culpando a gestão, mas de todas as gestões, né? Durante todo esse tempo que não pensa nisso. Vereador, digamos, essa demora em reorganizar, em revisar o plano diretor, melhor dizendo. Com essa demora, muitas obras vão acontecendo de forma irregular, né? E, curiosamente, grandes construtoras vão construindo indevidamente, ilegalmente, vão aproveitando as brechas, aí vão fazendo. Na sua percepção, isso é apenas uma circunstância pontual ou isso também tem um quê de propositismo? Algo proposital para que se ganhe tempo e, enquanto isso, os amigos da lei consigam fazer o que precisa ser feito na ótica deles? É complicado falar desse jeito, porque na minha ótica, quem perde são eles também. Eu acho que no momento que a gente não desenvolve uma cidade de forma correta, de uma forma ambientalmente melhor, né? Quem perde são eles também no futuro, porque aquela área deles poderia ser mais valorizada se tivesse, né, um adensamento correto. Mas, infelizmente, não é o pensamento do mercado. O pensamento do mercado é eu tenho uma área e eu tenho que construir o máximo que eu posso para vender aquilo, sem pensar no futuro. Né? Sem pensar... Aqui na região da Aruana, por exemplo, tem vários condomínios e, de vez em quando, o asfalto cede. Um carro é engolido, justamente porque tinham várias lagoas ali que foram aterradas de qualquer jeito para construções grandes, né, de prédios e tudo mais. E a população sofre esse impacto. Só que quem explora não mora no lugar, geralmente. Exatamente. Ele mora no lugar mais seguro. E às vezes até mora, mas não tem essa consciência. A gente vê esses condomínios da zona de expansão, né? Hoje nós temos condomínios de alto luxo chegando na zona de expansão e aterrando muitas lagoas. Né? E os condomínios novos estão chegando dessa forma. E hoje o pessoal dos outros condomínios não estão conseguindo acessar na época de chuva. Por quê? Porque a gente não tem um sistema de drenagem eficiente. Ali é uma região totalmente alagada. Se você aterra a lagoa, eu tenho cada foto ali da zona de expansão que você vê a linha assim, né, das lagoas e os condomínios chegando e simplesmente aterrando tudo. E quer que essa água vá para onde? Que ela desapareça? Não, a água precisa ir para algum lugar. Né? Por isso que a gente precisa tanto desse planejamento de cidade para saber o que pode ser construído, que as lagoas precisam ser preservadas. Ah, mas aí você não quer desenvolvimento? Você é contra desenvolvimento? Não, né? É que seja feito da forma correta. Tem lugar para todo mundo, né? E dá para fazer, dá para verticalizar. Ordenado e sustentável, né? Exatamente. A pessoa fala verticalização. A gente tem potencial de verticalizar em algumas áreas de Aracaju. Em áreas onde tem infraestrutura. Onde você tem um sistema viário. Verticalizar, só para a gente deixar claro, é a construção de prédios, né? Sim, para facilitar, né? Porque a gente tem um limite de altura, né? De 12 pavimentos aqui. E a gente não consegue subir disso por conta do plano diretor também. E tem um problema também do cone aéreo e tal, que é quem libera. Mas a gente não tem limite. Então, isso é uma coisa que precisa ser debatida, sabe? Breno, de quem é a responsabilidade de fazer essa revisão? Por que não chega à Câmara, apesar desses 23 anos passados? O que a Câmara, de fato, tem feito de cobrar? Você e a Câmara têm feito no sentido de cobrar essa revisão do plano e por que não chega? Qual é o que é que emperra isso? Meu primeiro pronunciamento da Câmara foi sobre o plano diretor e toda vez que eu subo naquela tribuna o povo já olha para mim e fala, lá vai Breno falar do plano diretor de novo. Mas eu tenho isso como um mantra para mim, porque eu acho que eu tenho certeza que é o que a gente precisa para ordenar a nossa cidade. O plano diretor, Kátia, impacta em tudo, né? Impacta na saúde, impacta na educação, impacta na segurança. Deixa eu trazer uns exemplos assim. Final do ano, né, a gente viu problema de falta de vaga de escola, né, na Zona Norte, principalmente, na Zona de Expansão também, e tem vaga remanescente no centro da cidade. Isso é por quê? Por conta dessa falta de planejamento. É o que a prefeitura faz hoje?
paga transporte para tirar aquele povo da Zona Norte para vir estudar no centro. Tem cabimento uma coisa dessa? Não tem. Né? É uma falta de planejamento. Saúde é a mesma coisa. Hiperlotações em umas UBSs e em outras não, por conta dessa falta de planejamento. O centro da cidade, um monte de casa para alugar, para vender, né? E o pessoal não está morando no centro, indo morar cada vez mais distante. É uma mãe que trabalha aqui no centro, como é que ela vai dar assistência a seu filho que mora lá no Mosqueiro, por exemplo? Não vai. Aí isso gera um problema social. Essa pessoa pode entrar na criminalidade e tal. Ah, o problema é de quem? Não, o problema é da gente, que não está planejando essa cidade. Se a gente estivesse ocupando esses prédios abandonados todos que a gente está vendo aqui no centro, né? A gente está vendo agora o INSS vai passar por uma reforma, 400 mil reais vai ser gasto para reformar para nada, para não ter 400 milhões, simplesmente. né? Não, 400 mil agora só para ele não ter 400 mil uso. agora? O do INSS, para não ter uso, simplesmente para ele não cair. Né? Então, isso poderia estar sendo investido para se transformar em moradia. Aí vai construir moradia, você constrói em áreas bem mais distantes, né? Temos um ali próximo à Assembleia, que era da Polícia Federal também, que né? Tá ali fechado. Aí existia uma ocupação uma época atrás naquele prédio. Foi retirado o pessoal da ocupação, foi retirado esse pessoal. Tapou-se, botaram tapume e está lá abandonado, depreciando, deteriorando, né? Foco de dengue, enfim. Sim. E por que não se faz? É vontade política? Plano diretor depende do executivo. O executivo que vai fazer essa minuta, esse projeto do plano diretor e enviar para a Câmara. Agora, esse projeto tem que ser participativo. A lei determina que ele tem que ter a participação das pessoas, claro, que é quem vai, né, sofrer, quem vai ser impactado com essa revisão do plano diretor. Aí os movimentos sociais entraram reclamando sobre a falta de participação por conta da participação online, que tiveram apenas 8 audiências públicas, e também uma falta de diagnóstico. Eu concordo com os pontos, né, que a gente precisa assim, de um diagnóstico mais atualizado, precisa de uma participação. Aí entram na justiça e a justiça barra. Esse é o desse caso. Isso a gente já está na terceira tentativa, porque as outras 2 tentativas anteriores, uma na gestão Marcelo Deda, que foi tentado lá de 2005 a 2012, se não me engano, depois uma outra tentativa em 2015 com João Alves, e agora a nossa terceira tentativa em 2023 está barrado na Justiça Federal novamente. Então a gente fica na mão da Justiça, porque a Justiça está impedindo, tomou a decisão de que não pode enviar para a Câmara por conta da falta desses processos todos, e quem perde é a sociedade. Porque, Kátia, taxa de permeabilidade, o que é isso? É você deixar uma área do seu terreno para absorver água de chuva. Isso existe em qualquer lugar do Brasil que você vai construir, você tem que deixar uma porcentagem do seu terreno. Aracaju é 5% ou é isento. Ou seja, você não precisa deixar, o pessoal constrói um prédião e deixa uma faixinha de grama. E essa drenagem, essa água vai para onde? Aracaju é uma cidade que foi construída em cima de áreas alagadas, então não faz sentido. Né? Se a gente tivesse uma revisão lá atrás, que tivesse corrigido isso, com certeza já teria ganhado alguma coisa. É isso que hoje eu penso dessa forma. A gente precisa minimizar danos, então a gente precisa colocar esse plano diretor para frente. Então, estamos empenhados, eu, presidente Ricardo, cobrando da Justiça Federal, fomos para a audiência pública lá, pedindo que envie para a Câmara, que a gente assuma a responsabilidade, faça audiência pública, a participação que for necessária, sabe, para tentar, pelo menos, minimizar esses danos. Porque se não for agora, próximo ano eleitoral. Aí que não vai mesmo acontecer revisão de plano diretor. Mas a essa altura, nós estamos em outubro, né? Hoje são 19 de outubro, né? 20 de outubro, melhor dizendo. Não, 19 de outubro hoje. A Câmara entra em recesso mais ou menos meados de dezembro. Sim. Final de novembro, meados de dezembro. Então, provavelmente, esse ano essa discussão não começa. Então, vai para 24, que é ano eleitoral, também não pode acontecer, empurra-se para 25. Aí mais tempo. E cada dia que a gente passa sem a revisão do plano diretor são perdas que não tem mais volta. Lá na Jabutiana... E qual é o impacto disso para a população que está fora do espaço dela, que está expulsa dessa cidade, digamos assim? Sim, e isso acontece todo dia, né? A gente vem vendo essa expulsão da população e a falta de serviços, que eu acho que é o mais grave, né? Qual é o impacto concreto dessa população, Breno? O impacto concreto, para mim, é a falta de serviço. A falta de serviço e de infraestrutura básica, né? Por essa falta de revisão do plano diretor. E a gente está vendo isso continuar acontecendo. Né? A Jabutiana, como eu disse, estão surgindo prédios e desmatando área. Uma construtora está tirando 619 árvores de uma área no Jabutiana, na beira do Rio Poxim, porque o plano diretor permite. E tem autorização da SEMI e da Justiça Federal para fazer isso, por conta da falta de revisão do plano diretor. Sabe? E é isso que eu sempre falo, para que as pessoas entendam dessa forma que é grave. Então, às vezes
é querer que o plano diretor seja perfeito, sabe? Isso que tem que ser 100% mil maravilhas e não vai ser. Plano diretor, todo mundo vai ter que ceder um pouquinho. As construtoras vão ter que ceder, os movimentos sociais vão ter que ceder um pouquinho, a prefeitura vai ter que ceder um pouquinho para que a gente saia com alguma coisa disso. E também a justiça pegar firme, exigir que a revisão seja feita. Porque, para mim, não faz sentido vir investimento de 500 milhões para a nossa cidade de infraestrutura, né? Infraestruturas grandes, infraestruturas significativas, em uma área onde você não tem um planejamento ainda do que vai acontecer na zona de expansão. Vai vir, né? Vem um grande canal de drenagem, um grande sistema, e o que é que vai ser feito ali? Ninguém sabe, porque não tem um plano diretor para aquela região. Perfeito. Breno, e aí a sensação que se tem é de o que a população pode fazer para forçar um pouquinho isso. Eu estava dizendo antes de começar, de você chegar aqui na live, vocês estavam ouvindo, da importância da população participar, acompanhar as ações dos parlamentares, dos seus representantes no Legislativo e no Executivo e cobrar, fazer uma cobrança. Afinal de contas, tudo o que acontece no Legislativo e no Executivo impacta diretamente na vida de todos nós, né? Mas impacta, sobretudo, naquela população que está lá na ponta, sem serviço adequado, sem posto de saúde, sem educação, sem escola, sem uma iluminação, sem um transporte público adequado. Como é que essa população pode contribuir não só na discussão, mas na pressão mesmo para que isso ande, isso saia do papel? O primeiro passo é entender a importância do plano diretor, porque quando a gente fala de plano diretor, muita gente não sabe nem o que é plano diretor, né? O que é que isso vai impactar na minha vida diretamente? As pessoas não têm consciência do que elas estão sofrendo hoje. Muito disso é por conta dessa falta de revisão. Então, eu sempre digo que educação urbanística tinha que vir da escola, na base, para que as pessoas entendessem o que é cidade, entender como a cidade se forma, como a cidade se desenvolve. As crianças precisam enxergar isso, e inclusive para ser cidadãos, né? Para poder querer participar das coisas. Porque, infelizmente, às vezes as pessoas não participam muito. Eu participei das 8 audiências públicas, os movimentos sim, né? São organizados e participam, mas a população em si, que não é envolvida nos movimentos, participa muito pouco, né? É muito pouco explorado, não é por não querer participar, às vezes é porque está cansado também, né? Porque já ouviu desacreditada também, não é? Desacreditada, já ouviu falar tanto de revisão, disso, daquilo, e não vê nada saindo do papel. Aí o que é que eu vou fazer ali? Vou perder meu tempo discutindo, e da gente também, né? Porque é meio que uma característica nossa, né? Às vezes o pessoal não vai nem para reunião de condomínio, não quer participar, saber o que é que está acontecendo. Então, a gente precisa participar. É esse meu convite também como vereador, sempre com o pessoal das minhas redes sociais. Gente, preciso de vocês participando do mandato, preciso de vocês participando das coisas da cidade. É muito importante isso, Kátia, participação. E sem participação a gente não vai para lugar nenhum. Vereador, tem uma outra coisa que acontece muito em todas as cidades acontece, Aracaju não é diferente, que são as ocupações, né? Pega-se uma área lá que está em tese abandonada, ocupa-se, fazem barracos, daqui a pouco constrói-se em alvenaria, daqui a pouco vem a serviço de energia, liga a energia, vem a concessionária, a empresa de saneamento, põe a água, vem alguém da internet, põe a internet, legaliza tudo numa área ilegal, e depois vem o poder público, entra com ação de demolição, destrói tudo. O que é que falta nessa relação para que se impeça que o mal cresça, que o mal comece a surgir e não deixe ele crescer a ponto de depois destruir tudo, e às vezes destruir a vida de muita gente que está ali, que só tem aquele bem mesmo, que construiu aquilo ali porque era a única opção. Claro que a gente sabe que nessas ocupações tem muito aproveitador, isso é verdade, eu conheço várias histórias, não só histórias, eu conheço pessoas que vivem de movimento em movimento, de ocupação em ocupação, e não precisa de casa nenhuma, porque eles têm muitas casas, muitas ocupações e muitas casas em outros lugares, de casas boas. Mas tem aquelas que realmente estão nesse déficit habitacional, né, que é real, e que acaba tendo um prejuízo maior. Como é que o senhor vê essa coisa de se legalizar ao garantir serviços públicos para essa população e, de repente, destruir tudo? Kátia, é bem complicado, porque é muita casa sem gente e muita gente sem casa, né? Isso é um fato. Se a gente for ver a quantidade de casas sem gente no nosso país, é muito maior do que o déficit habitacional que a gente tem. Então, essa conta não fecha. A gente precisa de planejamento e a prefeitura precisa ter uma fiscalização mais
mais firme em relação a isso. Para mim não faz sentido nenhum você deixar com que as pessoas cheguem, deixar com que as pessoas invistam o seu sonho ali, porque as pessoas que estão ali estão construindo, juntando dinheiro, trabalhando para comprar seu bloco, comprar seu cimento, comprar seu telhado, para fazer sua casinha ali como um sonho de casa própria. E depois vem o poder público por uma falta de fiscalização, uma falta de planejamento, uma falta de não pensar onde essas pessoas precisam morar, né? Uma falta de investimento nesse sentido mesmo. Aí vem depois e vai retirar essas pessoas. Para mim não faz sentido, né? A gente tem casos claros em Aracaju. Tem lixão, o pessoal está construindo em cima de lixão na Soledade, do antigo lixão. Ali é uma bomba relógio que pode explodir a qualquer momento. A gente está falando de um gás super tóxico, metano, que está ali, né, daquele lixão, todo o lixo que foi enterrado, e as pessoas estão morando ali em cima, sem essa percepção. Pessoal, tem gente que cozinha, cavando um buraco e acende o fósforo do gás que sobe. Imagina o risco que é aquilo para aquelas pessoas, né? Sem falar de uma área ambientalmente muito crítica, na beira do rio, né? E as pessoas bebem dessa água, pescam dessa água. Então é esse tipo de planejamento de cidade que falta em Aracaju, sabe? É enxergar... E o poder público finge não ver Exatamente, isso, né? Porque não é um problema. O que me parece que as gestões, de forma geral, estão ali para resolver problemas. Se acontece um problema, eu vou ali e resolvo. Tem que esperar acontecer um problema para resolver o problema. Espera acontecer o problema, não. Aí sim, a gente se organiza, pega investimento, pega empréstimo, e vai resolver o problema. E daí faz grandes obras para poder... E não tem essa prévia que sairia muito mais barato. O planejamento, né? Esse planejamento sairia muito mais barato para a cidade, sairia muito mais barato, né, para o cidadão, para a gente que paga a conta. Quem paga a conta é a gente, né? A gente fala de... eu vou entrar na minha pauta de sustentabilidade, que eu também digo que não é culpa só do poder público, é culpa da gente também. Separar lixo em casa é uma coisa simples que você poderia estar economizando dinheiro público, gerando renda para a gente, e as pessoas não têm consciência, fingem não ver, fingem não saber, por falta sabe? Breno, tu não tem consciência por falta também de orientação, muitas vezes, né? Também, Kátia, mas eu acredito que também é um não querer enxergar. Eu acho Sim, claro. Pessoas com formação intelectual, com consciência, elas deveriam ter esse comportamento. Claro que na maioria não tem, né? Uhum. Mas as pessoas que estão, às vezes, na base, elas não têm muito essa clareza do que fazer. Sim. E aí, acho que talvez a educação mesmo, a educação cidadã, cumprisse esse papel de orientar e dizer para ela, inclusive já orientar o filhinho dela: olha, filho, isso aqui é orgânico, isso aqui é inorgânico, isso aqui põe no lixo, isso aqui transforma-se em adubo, enfim. Sim, sim. Não, a gente pensa pode-se pensar isso. O Brasil, a gente recicla apenas 4% do nosso material, que poderia ser reciclado, poderia estar gerando renda para muita gente. O Brasil perde milhões em renda por conta disso. O dinheiro poderia estar sendo investido na saúde, na educação, na mobilidade urbana. E não se tem o interesse. Aí entra também a indústria de lixo, né? Grandes empresas que estão aí para poder fazer os aterros sanitários, para fazer os grandes lixos. A gente está em 2023, a gente ainda está discutindo lixão em Sergipe. Eu digo, a gente assistia a Jetsons, achava que em 2023 a gente já está com carro voador e a gente tá discutindo lixão ainda. Então, são coisas que não entram muito na minha cabeça, mas a gente tem que bater nessa tecla, e eu tenho um pouco desse papel, né? De educar, eu acho. Tem mesmo. De estar batendo na tecla, de que as pessoas precisam enxergar o lixo como fonte de renda para muita gente. Aquilo ali que você deixou de passar uma aguinha e jogou no lixo orgânico. Apenas você separar isso aí, diminuir, poderia estar diminuindo nossos impostos, que a gente paga por quilo que vai para o aterro sanitário para ser enterrado e gerar grandes problemas amanhã, né? E poderia estar gerando renda para a gente. E não fecha o círculo. Um outro problema crônico das grandes cidades, mas Aracaju não foge à regra: transporte público. Né? Tem-se há algum tempo discutido a história do consórcio, isso não sai do papel, isso não acontece nunca. Consórcio envolvendo os municípios da Grande Aracaju e região metropolitana. Recentemente teve uma conversa, o prefeito parece que nem chegou aí, o prefeito de Aracaju nem chegou aí. Mas isso não avança. Qual é o impacto dessa questão do transporte para a população que precisa dele, que paga-se uma passagem cara, diga-se de passagem, uma passagem de passagem é ótimo, né? É fato que paga-se uma passagem cara
e tem um transporte precário em todos os aspectos, principalmente quem mora em lugares mais longínquos, como a zona de expansão, por exemplo. Como é que você vê isso? Mobilidade é muito complexo e não adianta a gente pensar a mobilidade em caixinhas separadas, é o que eu sempre digo, e é o que a gente vê. A gente tem uma Superintendência Municipal de Trânsito, Transporte e Trânsito, que pensa apenas no trânsito. E como é que a mobilidade vai funcionar se a gente não pensa nos outros modais de transporte? Então a gente exclui os outros modais e mobilidade urbana começa na calçada, é o que eu sempre digo. Mobilidade urbana começa na porta de casa. Se a gente não tiver uma calçada de qualidade para que a gente possa sair, para ir até um ponto de ônibus, já é uma coisa que as pessoas vão evitar sair para pegar um ônibus, né? Eu ando de bicicleta, saio de minha casa para ir para a câmara de bicicleta muitas vezes. E a gente vai dividindo entre ônibus, entre carros. E isso é muito preocupante, esse modo que a gente pensa a mobilidade urbana. Sabe? Mobilidade urbana tem que ser integrada, tem que ser todos os modais funcionando de forma harmônica entre si. E a gente vem numa crise de mobilidade urbana de muito tempo, né? Não é da agora. E hoje explodiu, né? A gente tem, eu sempre digo, quem anda a pé está insatisfeito com as calçadas, quem anda de bicicleta está insatisfeito com as ciclovias, quem anda de ônibus está super insatisfeito com a qualidade dos ônibus, claro. Sim. Quem anda de carro está insatisfeito com o trânsito, ou seja, está errado. Né? Não tem como dizer que a mobilidade urbana de Aracaju funciona. E hoje, tá o quê? Correndo atrás para resolver problema. Vamos fazer corredores de ônibus, gastar milhões. E isso, Kátia, tem muito a ver com o planejamento de cidade também, lá do plano do que a gente estava falando antes. Corredores de ônibus que não funcionam, né? Que não temos essas grandes vias para garantir essa mobilidade com facilidade. Né? Aí o que é que você faz? Você expande a cidade para a zona de expansão, onde não tem nenhuma infraestrutura, e em vez da gente adensar locais onde a gente já tem infraestrutura, em vez de a gente adensar populacionalmente aqui e as pessoas se deslocarem menos. Do problema, né? Mobilidade urbana é fazer o quê? Fazer com que as pessoas se desloquem o mínimo possível na cidade. Ou seja, as pessoas têm que morar perto do trabalho, estudar perto do trabalho, ou morar perto de casa. Sim. E ter um bairro completo, a gente vai se deslocar menos. Não é você não ter carro. Não, você tem seu carro para fazer alguns deslocamentos mais esporádicos, mas não ter isso como sua única opção de transporte e você fazer grandes deslocamentos. E a cidade vem crescendo dessa forma. Aí você expande a cidade, falando de região metropolitana, para Barra dos Coqueiros, hoje. E a Barra dos Coqueiros é o quê? Uma cidade dormitório, porque as pessoas vêm trabalhar, vêm estudar em uma ponte não dá conta. É o que a gente faz com a ponte. E o que é que vai acontecer? Mais pessoas vão para a Barra dos Coqueiros, né? Porque vai chegar mais uma ponte, então vamos mais gente para lá. Uma ponte não vai dar conta se botar de jeito, uma não dá, duas não dá, três não dá, né? Quanto mais a gente colocar, a gente e os condomínios lá pipocando, né? E todo mundo comprando para construir. Vereador Breno, tem pergunta aqui da nossa audiência, tá? A Lene Soares Costa, ela pergunta aqui via Instagram. A gente abre caixinhas de pergunta para que as pessoas perguntem. Além disso, a gente tem uma comunidade no WhatsApp. Aliás, vou aproveitar e pedir para o pessoal participar. No link da bio da Casa de São Papo, tem um link para o nosso WhatsApp da casa. A comunidade da casa, onde você pode participar, fazer perguntas para os entrevistados, discutir depois da entrevista, tá? A casa está lá aberta para vocês. Marlene Soares pergunta o seguinte: você é da base do prefeito Edivaldo Nogueira, mas tem várias ações e comissões tem várias ações e omissões do Poder Executivo que vão contra ao que você prega e defende. Não é contraditório isso? É difícil falar isso porque as pessoas têm essa visão de que base você tem que dizer amém para tudo do prefeito. E eu não. Eu estou ali, né, me considero um aliado do prefeito nas coisas que eu acredito, nas coisas que eu concordo, mas no que eu não concordo, eu sou o primeiro a falar e dizer que está errado mesmo. A mobilidade urbana de Aracaju está sendo feita de maneira errada. Né? O planejamento urbano de Aracaju está sendo feito de maneira errada, que são áreas que eu entendo. Então, eu posso falar sobre isso, porque eu estudei isso. Né? Mas a gente vê também a Prefeitura de Aracaju com aspectos positivos. Né? A gente vê a limpeza urbana de Aracaju, a gente vê isso fazendo um trabalho de excelência, coleta de lixo funcionando, obras na cidade, a IMUP fazendo trabalho legal, a saúde melhorando, sim, mas melhorando em comparação ao que estava, a educação também melhorando em comparação ao que estava. Então, a gente vê aspectos positivos, a gente precisa falar dos aspectos positivos. Mas eu sou um apaixonado por Aracaju e foco, claro, no que eu acho que precisa melhorar. Então, às vezes, fica parecendo, né, que eu sou muito revoltado, que estou sempre criticando, mas eu estou criticando
as pautas que eu acredito e que eu estudei, que eu defendo, e vou continuar fazendo dessa forma. Então não Se há estiver desagradando... Então não há contraditório nesse seu posicionamento. Na minha opinião, não. Eu continuo fazendo o meu trabalho, defendendo o que eu acredito e também entendendo a independência do Poder Legislativo, né? Que antes não se tinha essa visão e hoje se tem, mesmo sendo um aliado do prefeito. Aliás, eu acho que prefeito nenhum nunca pegou um legislativo tão Revoltado. Eu não diria revoltado, mas de posicionamento firme, né? Mas disposto a enfrentar o executivo e dizer assim, ó, peraí, nós somos casas independentes, né? Nos respeitamos, nos complementamos, mas a vida aqui é uma e a sua é outra, né? Exatamente. E isso é muito bom. Gilvanete da Cunha, também pelo Instagram. Vereador, o senhor possui ótimas ideias e defende pautas importantes, mas parece que tudo fica meio que no campo das ideias. Como moradora de Aracaju, não me parece que sai muito do papel. Gostaria de viver no tipo de cidade que o senhor defende, mas a gente está bem longe desse ideal ainda, infelizmente. Parece que é isso mesmo. Nós vivemos numa cidade onde o ideal está muito distante, de fato, né, vereador? É isso mesmo. E é isso, né? É o que me compete como legislativo. E é que eu ainda sou ousado e muitas vezes ainda saio fazendo as coisas, viu? Planto árvore, criei as ecobarreiras, fui lá, implantei, fiz a primeira ecobarreira. Então a gente, mesmo assim, eu gosto de colocar a mão na massa e fazer algumas coisas que eu consigo fazer, mas como Breno, não é nem como vereador, né? Porque o nosso papel é legislar e fiscalizar. Então a gente fica nesse campo das ideias, tentando levar as ideias, tentando fazer com que as coisas vão para frente. Infelizmente, esbarra muitas vezes no executivo, no planejamento deles, de que não está no meu planejamento fazer isso agora, não foi isso que eu tinha pensado. E tem uma coisa que é muito importante as pessoas compreenderem, vereador, não vou lhe defender, mas já defendendo aí, é que o parlamentar tem muitas limitações legais, né? Cabe tudo que envolve recurso, a utilização de recursos, demanda investimento financeiro, o legislativo não tem autonomia para exigir, para cobrar. Ele discute, ele briga, ele faz discurso, mas quem decide, legalmente falando, né, do ponto de vista da competência legal, é o executivo. Sim, é tanto que eu iniciei na Câmara nessa questão das emendas impositivas, lá no início do mandato. Que era uma coisa que a Câmara de Vereadores não tinha e agora a gente tem. Então, puxei esse debate, conversei, fiz muita raiva ao prefeito, né, porque não queria que isso acontecesse. Mas eu disse, não, é um direito nosso, acontece em outras casas legislativas e a gente tem um contato mais próximo da população e tem locais que a gente quer indicar. A gente não pega em dinheiro nenhum, eu só quero dizer que tanto 1%, gente, 1% do orçamento do Executivo, que a gente, os vereadores, possa dizer para onde quer que seja investido isso, dentro das ações da Prefeitura. Né? Então, eu não vejo problema em nada em relação a isso. Mas a gente vê uma dificuldade, porque não é a mentalidade não era desse jeito que era feita. Então, tudo que é novo acaba gerando transtorno. Mas a gente está aqui, né? Eu acho que a gente chega novo, assim, né? Com gosto de gás, querendo provocar e querendo fazer com que as coisas aconteçam. E os próximos que cheguem vão usufruir disso, desse início que a gente está, dessa sementinha que a gente está plantando lá na Câmara. Do ponto de vista ambiental, o senhor falou agora há pouco do número de árvores que estão sendo arrancadas na região da Jabotiana. E, claro, Aracaju é uma cidade quente, né? Apesar de ser margeada pelo mar, é muito quente. E nós vemos praticamente todos os dias árvores sendo arrancadas e sem replante de outras. Vimos agora ali na região do Farol, da Atalaia, vimos agora na própria orla e, claro, tem sempre uma justificativa de que arrancou porque havia um perigo, arrancou por não sei o quê, arrancou por não sei o quê, mas na verdade a gente sabe que não é exatamente isso que acontece, né? Quem circula um pouquinho nos bastidores da política sabe por que acontece esse tipo de coisa. Mas eu não vou falar dos bastidores, vou falar da realidade, vamos lá, do que a gente pode falar, né? Qual é a sua avaliação sobre até onde a nossa cidade é ambientalmente sustentável, é ambientalmente acolhedora? Ponto de vista ambiental, estamos de mal a pior. Vejo assim, tem muitas iniciativas de plantio, a gente vê a SEMA fazendo um trabalho bacana, né, comprando muita muda, recebendo muita muda de árvore, mas são mudas, né, para a cidade, para crescer. Eu planto uma árvore hoje, quem vai aproveitar dessa sombra dessa árvore vão ser meus filhos, meus netos. Né? Não é uma coisa que a gente faz por a gente. Mas a gente vê muita gente cortando. Isso não é só do poder público, não, Kátia, essa responsabilidade. É da população
da população também, porque, nossa, eu sou o ecochato, né? Então eu saio plantando árvore e muitas vezes vou lá, chego ali na frente da casa do pessoal, posso plantar uma árvore aqui? Tem um quadradinho aqui que pode receber uma árvore. Ah, não, vai fazer sujeira na minha calçada. Ah, não, vai tapar a visibilidade do meu comércio. Sem entender, né, que aquilo ali, pelo contrário, se a gente tem uma rua arborizada, aquela rua provavelmente vai valorizar muito mais, as pessoas vão ficar embaixo da sombra de uma árvore e vai ver seu comércio muito mais do que se tiver um sol escaldante e apenas tiver que passar. Então, é isso também que a gente faz nesse trabalho, como eu falei, né, de educação para a população, para que se enxerguem a árvore de outra maneira. E Aracaju vem de um tempo para cá, desprezando totalmente isso. A Hermes Fontes é um exemplo claro. Você cortar 250 árvores para fazer um corredor de ônibus apenas como se fosse a única opção, não era a única opção, sabe, que tinha para ali. Tinha outras opções. Então, o que a Câmara fez para barrar isso ou para discutir isso de forma mais severa? Eu não estava lá austera? ainda, né? Na época das 250 árvores, eu não tinha chegado ainda. Mas a gente viu muito pouco o movimento do legislativo na época para que isso fosse barrado, para que isso fosse mais discutido, tecnicamente mesmo. Porque tem projetos nas universidades prontos, Kátia, outra coisa, né, urbanisticamente falando, e não são aproveitados. Tinha projeto ali para corredor de ônibus de outras formas, né, que você pudesse fazer as faixas, que elas pudessem ser, como é que a gente chama? Nos horários de pico, ela funciona num sentido, no horário de pico do outro, ela funciona no outro sentido. E você teria outra faixa onde você teria árvore, teria ciclovia. Isso seria possível, isso acontece em outras cidades. Mas não, é mais fácil o quê? Sempre é mais fácil cortar árvore. Se está passando um fio, é mais fácil cortar árvore do que resolver o problema da fiação. Tudo que acontece na cidade é mais fácil cortar árvore. E a gente está sofrendo muito com isso. E essas emergências climáticas, o povo faz, lá vem o chato falar de emergências climáticas, é uma coisa, não tô sentindo. Você não está sentindo porque você está andando no seu ar-condicionado dentro do seu carro. Mas quem está andando no transporte público, no calor da peste, pegando do ponto de ônibus para até chegar, está sentindo isso na prática. Sim. E se a gente não começar a mudar isso agora, a gente não tem amanhã, não. Né? E as coisas estão cada vez mais graves. Sim. As emergências climáticas, as geleiras que estão degelando lá longe, vai chegar aqui. Impactam. A gente tem uma faixa de areia grande. Antigamente não tinha. Hoje o mar recuou. Daqui a pouco ele pode voltar e tomar aquela área toda dele novamente. E aí, vai fazer o quê? Né? Então, a gente precisa ter essa preocupação. O mundo está todo falando disso. É tudo uma pauta muito importante, muito recente, mas parece que a gente está fechando os olhos em relação ao meio ambiente aqui em Aracaju ainda. Perfeito. E uma coisa que você fala, a universidade tinha uma sugestão de faixa que não precisava arrancar árvores, né? Uma faixa mais... Era esse nome que eu queria falar. Pronto. E tem uma coisa que eu percebo, não sei se é impressão minha, eu queria ouvir você. A universidade tem muito a contribuir com as cidades. Muito a contribuir. Sim. Mas há uma certa resistência do poder público em acolher as ideias de quem está ali. Dos cientistas mesmo, dos pesquisadores, pessoas que têm, de fato, elementos importantes que podem mudar a vida da cidade e das pessoas. Por quê? Qual é a sua percepção sobre isso? Não, é isso mesmo. Assim, a gente vê que as universidades têm muita coisa boa, têm projetos excelentes, que passou pela vistoria de um bocado de professor, de doutor, de gente que estudou isso a vida toda, que estudou Aracaju desde a sua formação até hoje, né? Planos diretores e tal. A licitação do transporte público agora, por exemplo, é um exemplo. Aí você contrata uma empresa de fora para fazer um estudo sobre o transporte público de Aracaju, com as universidades aí que poderiam fazer esse estudo em um ano por um preço muito mais em conta, entendendo ou gratuitamente. Entendendo muito mais a nossa realidade, sabe? Mas não, aí acontece essas coisas e é praxe. A gente via, né, o próprio João também, que era um visionário assim, em relação à cidade, mas se gastava muito dinheiro com projetos extraordinários, com projetos mirabolantes, tendo muita coisa boa aqui. E a gente tem muita coisa boa nas nossas universidades. E precisamos fazer esse elo de conexão. Eu sempre tento. Sempre estou metido lá na UNIT, na UFS, conversando com os professores, tentando trazer ideias e passar para o executivo. Mas é sempre complicado essa interlocução, porque isso devia ser uma política pública. Eu acho que deveria ter um setor lá para receber isso, estudar esses projetos e depois você fazer apenas um projeto executivo disso. Seria muito mais fácil, muito mais simples. Mas não, tem que se contratar projetos gigantescos. O Parque da Cimenteira é um exemplo também.
Se contratou projetos gigantescos na época de João, aí muda a gestão, não, esse projeto não é legal. Então temos que contratar um outro projeto, vai gastar muito. Uma pergunta aqui de internauta. O deputado estadual Paulo Júnior disse que falta vontade política para mudar a realidade do transporte coletivo da Grande Aracaju, citando o prefeito Edivaldo Nogueira. Você concorda com isso, com essa fala dele? Eu concordo que não enxergava a mobilidade urbana nem o transporte público como uma política pública, né? Eu acredito que a gente tem que enxergar o transporte público como uma política pública, como educação, como saúde, precisa buscar investimentos para esse setor, né? Porque o direito de ir e vir da população é muito importante. A gente não pode cessar isso. Infelizmente, Aracaju parou no tempo, né? Teve os terminais de integração lá na década de 90, que foi um sucesso e tal, depois parou. Não tivemos nenhuma evolução no setor de transporte. A gente tem, hoje, é proibido usar dinheiro no transporte público. Todo mundo usa cartão. E a gente tem que fazer integração no terminal. Qual o sentido que faz? A pessoa poderia fazer essa integração em qualquer ponto de ônibus e se ajudar a mobilidade urbana da cidade. A pessoa descer num ponto e pegar um outro ônibus para ir para outro local. Aí a pessoa tem que sair daqui e ir lá para um terminal para fazer uma integração, para às vezes voltar um trecho. É tempo, gente, é tempo, é qualidade de vida da população. Quilômetros às vezes, né? Vereador, tem pergunta política, óbvio que não pode faltar. Eu tenho algumas, mas tem uma aqui de um telespectador que pergunta o seguinte: é verdade que você será candidato a vice-prefeito de Aracaju nas eleições do próximo ano? Essa é a pergunta do Fabrício Cruz. Eu também quero saber. Estou esperando o convite, aceito. Não sei quem é. Muito bem. Tá vendo aí, Fabrício? O Breno já deu recado. Tem conversa nesse sentido? Não, um pouco, né? Especulações, mas conversa não. Então, nós estamos aí, estamos abertos. Essa sua possível colocação como candidata a vice-prefeito seria na composição com quem? Com a Emília Correia? Com o Ricardo Vasconcelos? Quem seria o cabeça de chapa nisso? Kátia, só Deus sabe. Acho que essa discussão tá... Só Deus sabe, não. Tem alguém na jogada conversando já sobre isso. Se você já se coloca e diz, olha, eu aceito, mas aceita ser de quem? Quem é que já botou essa... Com certeza tem gente que a gente não aceita, né? Que tem ideologias completamente diferentes, pensamentos bem distintos. Mas, assim, estou aberto à conversa mesmo, porque se for para colocar minhas ideias para frente, topar, ver Aracaju diferente, ver um Aracaju melhor, um Aracaju mais sustentável, oxe, tô dentro, independente do que quem seja. Com quem você já conversou sobre isso? Sobre essa possibilidade de composição? Eu converso com meus pares da Câmara. Então, com o nosso bloco, porque a gente tá lá na Câmara de Vereadores, então a gente tem as nossas conversas, então é com a gente mesmo, né? Que foi aquela discussão, a Câmara tá querendo aparecer, não sei o quê, vai compor com quem a Câmara de Vereadores. Não, a gente quer fazer parte do processo, a Câmara de Vereadores. E não é Breno, né? Não sou melhor do que ninguém. Mas a gente quer fazer parte do processo. A gente é uma parcela importante da população ali dentro. Então, quando eu falo, você quer ser candidato, é brincando, assim, topo ser topo. Mas não tem nada definido nesse sentido. O que acontece são as especulações, as brincadeiras. Você vai ser meu vice, você vai ser meu vice. Mas só por isso mesmo. Até porque na Câmara existem vários nomes aí dispostos a participar desse processo eleitoral, né? E aí, isso significa dizer, quando a gente vê na Câmara, parece que há uma tendência da Câmara se unir em torno dela, em torno dos pares ali. Isso significa dizer que se o prefeito Edivaldo Nogueira apresentar qualquer outro candidato, Breno Garibaldi e os parlamentares, eu não vou dizer dos parlamentares, mas Breno Garibaldi aceitaria essa indicação que não passasse pela Câmara? Não entendi, que não passasse pela Câmara? Mas aí passaria pela Câmara, né? Não necessariamente, pode ser que Edivaldo tenha outro nome que não seja vereador. Entendi. Você está querendo que Edivaldo escolheu um nome completamente fora do circuito da Câmara. Não, isso é uma decisão nossa, de que a gente não aceita nenhum nome que não tenha esse consenso, que não tenha essa conversa prévia com os vereadores. O que a gente quer é que a gente participe do processo. Porque o que a gente não vai aceitar é que seja o meu candidato é tal e vocês, por serem da base, por serem meus aliados, vocês vão ter que apoiar tal pessoa. Isso a gente não aceita. Exatamente. Isso a gente não aceita e o recado já está sendo dado, eu acho, né, em todos os aspectos da independência da Câmara de Vereadores. A gente quer ser respeitado como poder legislativo, quer ser respeitado como político, e eu acredito que as coisas vão caminhar nesse sentido. Para a gente concluir, Ricardo Vasconcelos, presidente da Câmara atual, tem sido um nome muito cotado, né, e muito ali cortejado como provável candidato a prefeito. Eu sempre brinco que Ricardo é um foguete, assim, né? Pronto para acender qualquer esfera. E
É um nome bom para Aracaju? Ou você tem nomes aí como a Emília já colocada, inclusive sendo sondada com pesquisa já, né? Qual é, na sua avaliação, qual seria o nome hoje pronto e bom para administrar a cidade, dentro dessa realidade da Câmara hoje? Não, dentro da realidade da Câmara, a gente vê o nome de Emília sempre liderando as pesquisas, né? A gente não pode desmerecer o potencial político de Emília, uma grande parlamentar que vem de uma história aí de muito tempo, faz seu trabalho no campo da direita, né? Então defendendo os seus ideais. Vem Ricardo com a outra perspectiva, né? Uma perspectiva mais jovem, de inovação, e que é meu amigo pessoal, então é uma pessoa que eu tenho um contato e temos muitas ideologias parecidas, então a gente conversa muito sobre a cidade, sobre Aracaju, sobre como as coisas poderiam ser feitas. Então acho que a gente tem um grupinho ali da gente, né, que entramos agora e que a gente tem muita afinidade política, de pensamento, de ideais, e que a gente quer ver sendo implantadas em Aracaju. O que a gente quer é ser ouvido, sabe, Kátia? É que tenha uma chapa e que aceite as nossas ideias e que queira ver as coisas sendo colocadas para frente, sabe? Parar com esse negócio de só porque é do grupo, só porque é isso, só porque é aquilo. Não, eu quero ver as coisas acontecerem. Muito bem. Breno, no fim de papo aqui na casa, colocar a casa mais uma vez à sua disposição. Despeça-se dos nossos audiências, da minha e da sua audiência, e volte mais vezes. Beijão, Kátia. Obrigado pela oportunidade. Sempre bom falar de Aracaju. Sou apaixonado por essa cidade. Quero ver muito Aracaju se desenvolvendo. Eu quero construir um Aracaju melhor para os meus filhos, para os meus netos. A gente precisa se envolver nesse sentido, parar de pensar tão só na gente, né? No agora, no que eu estou fazendo pro hoje. Não, vamos pensar no futuro da nossa cidade, vamos pensar no que a gente vai deixar aqui. Então, pedir para que a população chegue junto nesse sentido também. Sábado temos ruas vivas, aí também coloca a mão na massa, vamos tentar botar a população na rua, ocupar a cidade, fazer eventos, né? Para que as pessoas saiam das suas bolhas, convivam mais com os diferentes. Estamos aí, na nossa luta, tentando fazer a nossa parte dentro do que dá para fazer. Obrigadão. A casa fica por aqui, um abração para todos que nos acompanharam. Por favor, sigam as nossas redes sociais, nos acompanhem em todos os canais, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, LinkedIn, YouTube e Spotify. Então, a Casa de São Papo fica aqui, mas continua aberta para você participar. Grande abraço e até o próximo episódio. Tchau, tchau.